Você já se perguntou se o dízimo é realmente obrigatório ou se é algo ultrapassado? Muitos questionam para onde vão essas contribuições e até que ponto elas fazem diferença na obra de Deus. Por outro lado, há quem veja o dízimo como uma chave para desbloquear bênçãos. Mas será que estamos enxergando isso de forma correta? Prepare-se para entender como o dízimo foi planejado para cumprir um propósito muito maior. Vamos juntos descobrir mais sobre esse tema tão profundo, transformador e bastante polêmico nos dias de hoje. O dízimo é uma prática com fundamentos antigos, remontando aos tempos de Abraão, antes mesmo da lei de Moisés. Abraão, após uma grande vitória contra reis inimigos, decidiu entregar espontaneamente 1/10 de tudo que havia conquistado ao sacerdote Melquisedeque, um rei considerado representante do Deus Altíssimo. Esse ato não foi por imposição, mas por um profundo senso de gratidão e reconhecimento de que a vitória e os recursos eram uma bênção divina. Essa narrativa, encontrada em Gênesis 14, mostra como o dízimo nasceu como um gesto voluntário de aliança e dependência de Deus, sendo uma oferta de coração. Ao longo da história bíblica, o dízimo foi evoluindo e adquirindo funções mais definidas. Durante o período mosaico, Deus instituiu o dízimo como parte de sua lei para o povo de Israel, consolidando sua prática como uma obrigação sagrada. Em Levítico 27:30-34, é dito que todo dízimo da terra, seja de grãos, frutos ou animais, pertence ao Senhor, sendo santo para Ele. O objetivo inicial era garantir o sustento do santuário e da tribo de Levi, que foi separada exclusivamente para o trabalho espiritual e sacerdotal. Assim, o dízimo não era apenas uma questão de pagar algo, mas de colaborar com um sistema organizado para manter viva a adoração e o relacionamento com Deus. Outro exemplo significativo da origem do dízimo aparece em Jacó, neto de Abraão. Quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, fez uma aliança com Deus em Gênesis 28:20-22. Ele prometeu que se Deus o protegesse e o abençoasse, devolveria 1/10 de tudo que recebesse. Isso reflete um padrão constante. O dízimo não é tratado apenas como uma taxa ou imposto religioso, mas como uma resposta de gratidão e fé na provisão divina. Essas histórias iniciais são fundamentais para entender a importância do dízimo como um ato de ofertar de coração, que transcende épocas e permanece relevante. Desde o início, o dízimo foi pensado para cumprir um papel muito específico no povo de Israel. Deus separou a tribo de Levi para servir exclusivamente no templo, cuidando de todas as atividades espirituais, desde os sacrifícios até a manutenção do santuário. Como os levitas não tinham terras nem produção própria, os dízimos das outras 11 tribos serviam como sustento para que eles se dedicassem integralmente à obra de Deus. Isso não era apenas uma questão de sobrevivência, mas também de preservar a santidade e o funcionamento do culto divino. Os recursos arrecadados através do dízimo também tinham o objetivo de promover igualdade dentro da comunidade. Imagine uma sociedade onde cada tribo contribuía com 10% de sua colheita ou gado. Isso criava um sistema onde as necessidades espirituais e materiais de todos eram atendidas. Mesmo quem tinha pouco sabia que estava participando de algo maior, pois ofertar de coração era uma forma de fortalecer a unidade do povo e demonstrar obediência a Deus. Além disso, o propósito do dízimo ia além do santuário. Ele também apoiava festividades religiosas e ajudava os pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Em Deuteronômio 14:28-29, por exemplo, Deus instruiu que o dízimo de alguns anos fosse reservado para beneficiar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, o dízimo não era apenas um dever religioso, mas uma expressão de justiça social.
Esse modelo de sustentação e cuidado continua a inspirar os cristãos hoje em dia, conectando o passado com a relevância atual. Apesar de sua origem sagrada, o dízimo nem sempre foi utilizado de forma exemplar ao longo da história. Em várias épocas, a má gestão dos recursos pelos líderes religiosos gerou desconfiança entre os fiéis. Casos de corrupção, enriquecimento pessoal e desvios de finalidade tornaram-se motivos de escândalo. Infelizmente, muitos cristãos começaram a questionar: meu dízimo está realmente sendo usado para a obra de Deus? Esse sentimento abriu espaço para debates sobre a transparência na administração dos recursos. Por outro lado, a falta de educação financeira e espiritual também contribuiu para a desconfiança. Muitos fiéis passaram a ver o dízimo como um peso ou uma obrigação sem sentido, deixando de entender seu verdadeiro valor. Além disso, a proliferação de líderes que utilizam a fé como mercadoria criou uma barreira para aqueles que desejam ofertar de coração, mas temem estar financiando algo contrário aos princípios bíblicos. Um exemplo claro desse dilema pode ser encontrado nas igrejas que acumulam riquezas sem prestar contas às suas comunidades. Em contraste, há denominações que buscam a transparência total, divulgando relatórios financeiros detalhados e investindo em ações sociais. Isso mostra que o problema não é o dízimo em si, mas como ele é administrado. Assim, a discussão nos leva a refletir sobre como restaurar a confiança no verdadeiro propósito do dízimo e naqueles que o gerenciam. Nos dias de hoje, o dízimo desempenha um papel crucial na sustentação da obra de Deus. Ele vai muito além do templo físico, alcançando diversas áreas que promovem o reino de Deus. Por exemplo, missionários que deixam tudo para levar a palavra a regiões remotas dependem desses recursos para suas despesas. Escolas cristãs que ensinam princípios bíblicos às novas gerações também são mantidas em parte por contribuições como o dízimo. Cada oferta de coração investida nessa missão tem impacto direto na vida de pessoas que talvez jamais tivessem outra oportunidade de ouvir sobre Deus. Além das causas missionárias, o dízimo também cobre necessidades práticas da igreja local. Desde a manutenção de edifícios até o pagamento de salários para pastores e líderes, esses recursos garantem que as atividades espirituais continuem a acontecer. Pense em como as luzes acesas, o som funcionando e as cadeiras confortáveis são elementos que criam um ambiente propício para o culto e a comunhão. É a soma de várias mãos que ofertam de coração que torna tudo isso possível. Por fim, o dízimo também tem sido usado para promover ações sociais que refletem o amor ao próximo. Desde projetos de alfabetização até programas de distribuição de alimentos, muitas igrejas têm se tornado um porto seguro para comunidades necessitadas. Além disso, ele também financia centros de reabilitação, iniciativas de saúde e apoio às famílias em situação de risco. Esse tipo de assistência não apenas ajuda no presente, mas também planta sementes para um futuro melhor. Importante destacar que, em um mundo conectado, muitos desses recursos também são usados para transmissões online, permitindo que a palavra de Deus alcance pessoas em lugares antes inacessíveis. Um exemplo recente é o uso de plataformas digitais que permitem cultos ao vivo, estudos bíblicos e até aconselhamento espiritual remoto. Isso tudo é possibilitado pelo comprometimento daqueles que ofertam de coração, mostrando que o impacto do dízimo ultrapassa fronteiras e transforma vidas em âmbito global. Em muitas denominações, a gestão do dízimo segue um modelo centralizado para garantir a distribuição equitativa entre igrejas grandes e pequenas. Isso significa que as contribuições feitas em uma igreja local são reunidas em um fundo comum,
que redistribui os recursos conforme a necessidade. Por exemplo, uma igreja menor em uma região carente pode receber mais apoio financeiro para cobrir custos básicos, enquanto igrejas maiores contribuem de forma mais significativa para esse fundo. Esse modelo reflete os princípios bíblicos de solidariedade e unidade. Outro aspecto importante é a transparência na prestação de contas. Igrejas que adotam boas práticas de gestão frequentemente divulgam relatórios financeiros detalhados para suas comunidades, mostrando como os recursos estão sendo aplicados. Isso não apenas aumenta a confiança dos fiéis, mas também incentiva mais pessoas a ofertarem de coração, sabendo que suas contribuições estão sendo utilizadas de forma ética e eficiente. Há também iniciativas de capacitação para líderes religiosos e administradores, garantindo que eles possuam habilidades para gerenciar os recursos de maneira responsável. Isso inclui treinamentos em educação financeira, planejamento orçamentário e estratégias de investimento em projetos sociais. Quando a igreja investe em sua própria estrutura de gestão, ela fortalece sua missão e gera um impacto mais duradouro nas comunidades que atende. Agora que você conhece os fundamentos, o propósito e os desafios do dízimo, é hora de refletir sobre como você pode aplicar esse conhecimento em sua vida. Será que você tem ofertado de coração ou tem permitido que dúvidas e desconfianças atrapalhem sua fé? Não se preocupe se o seu líder ou pastor irá fazer certo ou não com aquilo que você tem entregue para a obra de Deus. Afinal, você estará fazendo sua parte perante a palavra e seu líder ou pastor irá prestar contas com o todo-poderoso Deus Criador. Que tal dar o próximo passo e fazer parte de algo maior, confiando que Deus pode usar o pouco que você dá para transformar muitas vidas? E você, o que acha do que foi apresentado aqui? Compartilhe suas ideias nos comentários, queremos ouvir sua opinião. Não se esqueça de curtir este conteúdo e se inscrever no canal para mais discussões como essa. Vamos juntos explorar os mistérios da fé e crescer espiritualmente.